Boa tarde, amados alunos da Escola Bíblica Sem Fronteiras. Que bom, que privilégio estarmos mais uma vez unidos para estudarmos, para ouvirmos a palavra de Deus. Antes de nós começarmos, eu gostaria de pedir que você então se acomodasse. Se você vai estar com mais alguém, chame essa pessoa, pegue a sua Bíblia, o seu caderno de anotações, ou seu smartphone, seu notebook, o que for, né? E vamos buscar ter um momento proveitoso, um momento de milagres, porque através da ministração da palavra, Deus opera milagres, transformação na nossa vida. E eu quero convidar, claro, antes de tudo, né, nesse ambiente que você está, nesse ambiente que eu estou, que o Espírito Santo possa permear, possa legitimizar, possa ungir, possa nos capacitar, não só a aprender, como também a ensinar. Feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Pai, de todo o nosso coração, mais uma vez, nós nos expomos à Tua bendita palavra, nós queremos ouvir a Tua voz, por isso abre os nossos ouvidos espirituais, abre os nossos olhos espirituais para que possamos ver, sobretudo, enquanto ouvimos a Tua palavra, transforma, renova a nossa mente, muda a nossa vida, Senhor, porque é na Tua palavra, pela revelação do Teu Espírito, que está a transformação que tanto precisamos nesses dias. No nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém. Já quero te pedir, né, que você se prepare. Você pode já deixar o seu like, se você não é inscrito no canal, inscreva-se, né? E que você possa compartilhar. Essa aula que nós estamos ministrando é a aula de número 40. Nós já estamos na aula de número 40, estamos em Mateus 7, estudando o Evangelho de Mateus. Glória a Deus. Vamos iniciar então a nossa aula de hoje. Você sabe que tudo o que Deus faz, Ele faz pelo seu Espírito e pela sua palavra. Todos os milagres, desde o início de tudo, aconteceram pela união do Espírito e da palavra. O Espírito e a palavra se fazem um. Na verdade, né, nós adoramos, nós servimos, nós tememos a um Deus que é triuno, a um Deus que são três em um, né? E você sabe que toda a criação, desde Gênesis, quando havia um caos sobre a face do abismo, lá estava o Espírito Santo. Então Deus fala a palavra, haja luz, haja ordem, haja o começo de todas as coisas, e tudo passa a existir. Então, todas as vezes que você ouve a palavra de Deus debaixo da unção do Espírito, Deus muda a sua vida. Por isso, nós estamos vivendo um tempo que não dá mais para escolhermos, né? Nós estamos sem escolha, nós precisamos de unção, da capacidade de Deus para passarmos por esses dias, para passarmos pelas dificuldades que estamos enfrentando e para sermos agente de milagres nessa terra. Oh, aleluia! Por isso que o crente vencedor, o jovem, o homem e a mulher, eles priorizam estar expostos à palavra de Deus revelada pela unção do Espírito. Na última aula de Mateus 7, que falamos Mateus 7, nós estávamos falando sobre a porta estreita, a porta larga, o caminho, os dois caminhos, né, que nos levam ao Senhor. Nós estávamos falando sobre o caminho excelente, nós estávamos falando sobre a porta apertada, nós estávamos falando do além da salvação, do além de sermos salvos, né? De uma vida de escolha, de decisão, né? de pregarmos o Evangelho, de consagrarmos nossa vida, de obedecermos a Deus. E hoje eu quero continuar com você. Pega aí a sua Bíblia, vamos ler então, né, na sequência, Mateus 7, dos versículos 21 a 23. Eu vou ler a versão NVI, e logo em seguida eu vou ler a versão Almeida revisada da imprensa bíblica, né? Vamos ter dois
duas versões. Então diz assim, Mateus 7, 21 a 23. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Na versão Almeida Revisada, diz assim, Mateus 7, versículos 21 a 23. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. A primeira condição para que alguém reine, para que seja um vencedor, é que seja salvo. Salvação é tudo, é o alicerce de onde vem toda a construção. Por isso nós precisamos ter bem claro a obra de salvação, a graça, o favor imerecido, o amor incondicional, o perdão de pecados. Essa é a base, é o alicerce de toda a sua vida cristã. Então, para nós nos tornarmos vencedores, nós precisamos ter isso bem claro. Claro, termos aceitado a Cristo, conhecer a vontade, porque a vida cristã é simplesmente crer, claro, responder ao crer, mas também é obedecer, né? E esse é um quesito que muitas pessoas têm tropeçado nesses dias. Então, veja, se eu tenho a revelação do quanto eu sou amado pelo Senhor, eu sou capaz de amar também. Então, Deus revela a sua vontade para mim e eu faço a sua vontade. E quando estou fazendo a vontade de Deus, a obra do Senhor não é pesada. E coisa alguma pode resistir essa obra e nada vai faltar. Se a obra é de Deus, se é vontade de Deus, não vai faltar dinheiro, não vai faltar pessoas, não vai faltar a visão. Então, muitas pessoas pressionam seus pastores a agirmos como aquela igreja, como aquele ministério, ou olha o que aquele fez, ou olha o que aquele falou, ou isso deu muito certo ali, mas nós não podemos fazer nada se Deus não mandar fazer. Essa, na verdade, foi o tropeço de muitos ministérios, né? Copiarmos uma visão ou um padrão ou uma revelação que foi dada a alguém. Nós aprendemos muito com isso, mas precisamos ter a nossa experiência com Deus. Claro, a vontade de Deus para a nossa vida. Você que é um líder de célula, você que está iniciando o seu ministério, né? Claro, eu também tenho pessoas que eu admiro, pessoas que eu ouvi. A própria Bíblia é repleta de pessoas incríveis, pessoas que falharam, mas que foram extraordinárias, né? Por outro lado, eu preciso, assim como eles, buscar fazer a vontade de Deus para a minha vida. Deus é que tem que achar algo. Nós não temos que achar nada, nós somos apenas servos do Senhor. A Ele obedecemos, agimos pela árvore da vida e não pela árvore do conhecimento do bem e do mal, que sabe o que é certo e o que é errado, que sabe o que precisa e do que não precisa. Então veja, é pelo Espírito Santo e é na lei da vida, da graça que somos conduzidos. Ele é o Senhor da igreja, Ele é o Senhor da sua família, Ele é o nosso pastor, Ele é o pastor da igreja, é Ele quem dá as condições, é Ele quem revela o próximo passo, é em cima dessa verdade que nós vivemos. Então, praticar a iniquidade, como nós ouvimos nesse texto,
significa não fazer a vontade de Deus, né? Ou melhor, fazer alguma coisa para Deus que não é da sua vontade, que pode ser até bom, mas não é da sua vontade. Essas pessoas do texto, a quem é referido, né, como os que praticam iniquidade ou praticam mal, são aqueles que correm fora das regras, né? Quando o atleta vai correr, ele tem a sua raia, ele pode estar ganhando a corrida, mas se ele estiver fora da sua raia, ele é desclassificado. Se ele ganha a corrida dessa maneira, terá ganho de maneira errada, fraudulenta, fora das condições de ganhar a corrida. Então pense que iniquidade é apenas uma questão de adultério, roubo, mentira, né? Não, a Bíblia fala de padrões muito mais elevados aqui. Lembre-se que o Evangelho de Mateus está falando para discípulos, pessoas que talvez não tenham uma iniquidade pecaminosa em si, mas tenham sim essa iniquidade de fazer fora da vontade de Deus, né? A iniquidade fala de você fazer essa obra fora dos padrões estabelecidos por Deus. Quando Deus não mandou fazer, achando que os meios justificam os fins. Então vale tudo, é fazer o que Deus não mandou fazer, correndo fora da raia. Uau! É como um soldado que vai para a guerra, passa por cima de todo mundo. É um soldado que está na guerra, mas de maneira iníqua, desobediente, que desrespeita as normas do exército. Esses iníquos, que diz nesse texto, são crentes. Vamos provar isso? Vamos nos lembrar de alguma coisa? Olha só, vamos analisar. O Sermão do Monte foi proferido aos crentes, aos discípulos. O Sermão do Monte não ensina como ser salvo. Eles já eram salvos. O Sermão do Monte não está tratando de salvação. Para eu ser salvo, eu não preciso fazer a vontade de Deus, porque eu nem conheço nada de Deus. Para eu ser salvo, eu preciso somente da fé, de crer que Jesus é o meu Senhor e Salvador da minha vida, né? Ora, claro que a vontade de Deus é que todos sejam salvos, né? Mas a vontade de Deus não é só a salvação, é o além da salvação. Então veja, essa sessão não está falando de fé, está falando de conduta, de obras. E sabemos que ninguém é salvo por obras. Se a salvação fosse por obras, essas pessoas deveriam ser salvas porque elas fizeram obras. O tratamento de Deus, né, essas pessoas que eu estou falando é do texto, né, que diz assim, profetizamos em teu nome, fizemos milagres em teu nome. Então veja só, se a salvação fosse por obras, essas pessoas, olha, já eram salvas. Uau! O tratamento de Deus para com essas pessoas é em cima das obras que essas pessoas fizeram. É como se Deus estivesse dizendo, vocês fizeram, mas não foi como eu queria. A Bíblia nesse texto está falando de galardão, de reino, de disciplina, de conduta, de padrão superior. Uau! O versículo 22 diz, naquele dia, né? Está dizendo, naquele dia, ou seja, haverá um dia que os cristãos passarão por uma análise das suas obras, que nós chamamos do tribunal de Cristo, que fala do julgamento dos crentes, que não é um julgamento para condenação eterna, é um julgamento para recompensa. Então essas pessoas invocaram o nome do Senhor, elas fizeram obras no nome do Senhor. Entrar no reino deve ser entendido como os discípulos viam e não como salvação. E participar do reino do Messias. Olha o que a Bíblia está dizendo, né? Há um tipo de pessoas que são salvas, como lemos lá no livro de Coríntios, mas serão salvos como que pelo fogo. São aqueles crentes que desviaram para a esquerda, ou seja, fizeram tudo errado, não fizeram nada, ou não fizeram nada, né? Quiseram andar no caminho largo, na porta larga, que toleram o pecado, são relaxados, não vão reinar. Há um pecado muito comum no nosso meio. Você sabe que eu temo esse pecado. É o pecado da autopreservação. Como temos vivido esses dias na vida da igreja, né? Pedro caiu nesse pecado, né?
quando Jesus diz assim, olha, eu vou avisar vocês o que vai acontecer nos próximos dias, né? Eu vou a Jerusalém, lá eles vão me rejeitar, lá eles vão me torturar, né? E eu vou à cruz, né? Mas no terceiro dia eu ressuscitarei. E Pedro fala o que para ele? Não, Jesus, o Senhor é Deus, poderoso, o melhor mestre de todos, operador de milagres. Não, Jesus, isso não pode acontecer. Não, Jesus, olha, o Senhor está falando uma coisa muito negativa, não é assim. Né? E Jesus disse o que para ele? Arreda-te de mim, Satanás. Né? E hoje nós temos visto na vida da igreja, as dificuldades não tornaram as pessoas mais sacrificiais, mais entregues. Eu não estou dizendo de todas, mas nós vemos que a maioria das pessoas estão se preservando. Estão preservando a sua vida, estão se preservando nos seus lares, nesse confinamento, estão preservando as suas finanças, estão preservando a sua consagração, estão se preservando, porque afinal de contas, nós não sabemos o que acontecerá. Pois é, queridos, o mundo talvez vá piorar muito ainda. E Deus está nos levantando como igreja, como Ministério Internacional Sem Fronteiras, para ir além, para nos colocarmos ainda mais no altar, para orarmos ainda mais, para jejuarmos ainda mais, para nos consagrarmos ainda mais, para irmos à cruz, se esse é o propósito de Deus para a nossa vida, em sermos tal qual é o nosso Jesus. Nós não podemos fugir da perseguição, nós não podemos fugir do sacrifício, nós não podemos fugir da renúncia, nós não podemos fugir da morte. Você sabe que e eu acho a melhor revelação para o derramamento de sangue que ocorreu no Getsemane, quando Jesus diz assim, afasta de mim esse cálice, Senhor, mas faça a sua vontade. Né? O que ele estava dizendo? Ele estava dizendo, afasta de mim a possibilidade de eu morrer antes de ir para a cruz, antes de cumprir o propósito pelo qual eu vim nessa terra. Por conta da pressão emocional, né? Por conta da dor da traição, do medo, daquele terror, porque naquele momento ele estava carregando toda a nossa doença emocional, toda a nossa fuga, todo o nosso desejo de desistir, estava sobre ele, por isso ele suou sangue. Eu creio que essa é a melhor interpretação do derramamento de sangue de Jesus no Getsemane, né? Então veja, nós somos daqueles que querem servir a Deus, né? Daqueles que querem ir para valer, de fazer os milagres, expulsar os demônios, sim, mas gastar tempo em saber qual é a vontade de Deus. Jesus não fazia nada, não falava nada, sem antes ele tivesse ouvido o Pai. Jesus não ouvia os pregadores da sua época, Jesus não estava ouvindo o que os mestres da sua época estavam falando. Sim, Jesus era muito bem preparado na lei, sim, ele era muito bem preparado na questão da sua cultura, ele sim era muito preparado, mas essa preparação não se tornou a voz de Deus para a sua vida, era a sua experiência pessoal com Deus, era a vontade do Pai que ele estava. Ele disse isso, né? A minha comida é fazer a vontade de Deus. E muitos estão querendo fazer o que o outro, a vontade do outro. Quero me tornar um pregador de milagres para as multidões. Mas é da vontade de Deus que você se torne. Imagine se João Batista tivesse dito isso. Imagine se João Batista tivesse rejeitado a consagração do deserto. Uau! Imagine se João Batista tivesse isso. Ele não seria considerado um dos maiores profetas, como foi Moisés. Moisés operou milagres. Qual milagre João Batista fez? Imagine se João Batista quisesse vestir a capa de Moisés. Todos diriam, uau, é super nobre isso. Ele teria feito milagres e Deus teria dito para ele, não te conheço, afaste-se de mim. Ao contrário, ele renunciou toda essa glória para anunciar a vinda daquele que viria depois dele. Uau, isso nem está aqui. Dele é a oração, né? Que eu diminua e que ele cresça. Esse é o meu ministério. Esse é o meu ministério, é ficar lá no deserto,
onde ninguém tolera, onde não tem cadeira, onde não tem som, onde não tem microfone, né? Onde não tem palcos, onde não tem shows, onde não estou em evidência, onde não há luz, eu estou lá. Naquele deserto onde há um calor causticante, comendo mel silvestre e gafanhoto, certamente uma comida não agradável, né? Então veja, o vencedor, queridos, é aquele que faz a vontade de Deus, que conhece a vontade de Deus. Mateus 7, 24 a 27, Mateus 7, 24 a 27, os versículos seguintes diz: porém, por isso, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Versículo 27 diz, né? E foi grande a sua queda. Queda, aqui na tradução, é a mesma palavra que ruína, que é a mesma palavra para insensato. Então, nessa última parte, veja como o assunto é sério. Ele tratou com aqueles que querem entrar na porta estreita e querem entrar pela porta larga, e querem também, ele tratou com aqueles que querem o caminho apertado, querem o caminho largo, tratou dos falsos, tratou daqueles que querem fazer as coisas para Deus, mas não conhecem o coração de Deus. E mais uma vez a Bíblia volta a falar sobre os crentes prudentes, sobre os insensatos. Veja, há sempre duas classes, há sempre duas pessoas, dois caminhos, dois filhos, né? Deus mais uma vez está preocupado em dar o padrão para aqueles que não querem apenas ser salvos, como que pelo fogo, como vimos na aula passada, e hoje eu vou ler com vocês 1 Coríntios 3,15. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo, como alguém que escapa através do fogo. Se você é desses que não querem ser salvos como que pelo fogo, mas querem reinar com Cristo, vencedor, da porta estreita, do caminho apertado, que conhece o coração do Pai, você precisa compreender uma questão. Aqui no final do capítulo 7 de Mateus, Deus está falando da obra. Um não quer fazer a obra, outro quer fazer da sua maneira, mas agora Deus está falando dos que vão fazer. Vão edificar uma casa, 2 alicerces, 2 obras, todo mundo está trabalhando, mas agora Jesus está estabelecendo o padrão para edificar o reino de Deus, para os que são vencedores. No caso anterior, Jesus mostrou o contraste, né, entre o fazer e o dizer. Uma é a coisa que eu falo e outra é o que eu faço. Dizem Senhor, 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 mas não fazem a vontade do Pai. Deus estava tratando com a diferença entre falar e fazer. Mas o contraste agora, nesses últimos versículos, é entre o ouvir e o fazer. Falar e fazer, mas não conhecem a Jesus. Eles dizem Senhor, Senhor, mas não fazem a vontade do Pai. Mas agora a questão é ouvir e fazer, né? Nós lemos agora aquele que ouve, mas não pratica. O homem sensato é aquele que ouve e não pratica. E o sensato, o sábio, é o que ouve e pratica. Então veja, embora Jesus seja a rocha, o alicerce, nesse contexto, nessa ilustração, a rocha pode ser não necessariamente Jesus, mas sim a prática. O Jesus atuante em você. O Jesus com liberdade de fazer o que está sendo falado. É praticar a vontade. Não é só uma questão de ouvir, mas do fazer. Jesus foi o fazer, certo ou não? Quando você lê os evangelhos, você entende que Jesus foi o fazer. Quando nós lemos o livro de Atos dos Apóstolos, nós vemos o Jesus que faz pela igreja, certo ou não? Uau! A areia aponta para uma vida que é cheia de ouvir,
cheia de conhecimento, sabe tudo da Bíblia, mas não pratica nada. Isso é edificar areia, sobre areia, né? Aquele que ouve, mas não pratica, está construindo sua vida sobre areia. Uau! E areia aponta para os conceitos humanos. Areia aponta para as pessoas que acham que em tal lugar, em tal país, precisa de uma igreja em tal cidade, e vão fazendo aleatoriamente, baseadas na necessidade do homem. Mas a obra de Deus não pode ser feita por conceitos humanos, com base no homem, mas sim na direção do Espírito Santo. Se Deus mandar, vai. Devemos ir. Se Ele disser fica, fica. Construir na areia fala de duas coisas: ouvir e não praticar. Segundo, fazer o que você acha que deve ser feito, e não aquilo que o Espírito Santo mandou que fosse feito. Essa é a diferença entre os dois alicerces. Enquanto estão construindo, não percebem a diferença, porque não veem, né? E nem sabem a base. O alicerce não se vê, mas depois da casa construída conseguem ver. Olha o que diz Apocalipse 21, 19 e 21. Apocalipse 21, 19 a 21. Os fundamentos dos muros da cidade eram ornamentados com toda sorte de pedras preciosas. O primeiro fundamento era ornamentado com jaspe, o segundo com safiro, o terceiro com calcedônia, o quarto com esmeralda, o quinto com sardônio, o sexto com sárdio, o sétimo com crisólito, o oitavo com berilo, o nono com topázio, o décimo com crisópraso, o 11º com jacinto e o 12º com ametista. As 12 portas eram 12 pérolas, cada porta feita de uma única pérola. A rua principal da cidade era de ouro puro, como vidro transparente. Pedras preciosas são necessárias no fundamento. Deus não está preocupado em construir só para cima, mas Ele está preocupado em ter riquezas para baixo também, em a obra ser construída na base dos apóstolos. Jesus não estava comparando crentes com descrentes. A comparação aqui é de crente com crente. Dois estão edificando, mas um está edificando na palavra de Deus, prudência, e o outro está até fazendo, mas só que blá 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 blá, entendeu? A Bíblia diz que vai haver um teste, toda obra vai ser testada. Talvez nós, nesse tempo de pandemia, nós estamos sendo testados. Vamos ver, pastora, qual é a qualidade da obra dos crentes que estão na sua igreja. Estão sendo testados e muitos estão caindo. Não há problema de você cair. 7 vezes cairá o justo, mas não ficará prostrado. A questão é você desistir. Eu posso me desanimar, eu posso me entristecer, eu posso me frustrar, mas eu não posso desistir. Uau, a Bíblia diz que há um teste. Os 2 construtores são crentes, vão para a igreja, ouvem as palavras, cantam as músicas. Não há como diferenciar a aparência deles. Eles pregam, eles ofertam, mas a Bíblia diz que haverá 3 testes na vida de todo homem, de toda a igreja, de todo pastor, de todo crente, de todo aquele que diz que serve a Deus. Primeiro, as chuvas vão cair. Segundo, os rios vão transbordar. Terceiro, os ventos vão soprar. Ah, pastora, estava tudo bom até aqui. Agora a chuva vai cair? Agora a tempestade vai vir? O rio vai transbordar? Os ventos vão soprar? Sim, esses são os testes de Deus. E o que significam os testes? Pode ser que você esteja passando um deles, né? Eu também. Talvez eles já estejam acontecendo, né? Hoje em dia, você sabe que há uma doutrina, eu creio sim na atuação do inimigo, sei muito bem, não sei tudo, mas eu estudo muito sobre isso, gosto da área de libertação, mas eu tenho percebido que há uma mentalidade na vida da igreja que tudo é o diabo. Tudo é o diabo. O problema do casamento é o diabo. O problema financeiro é o diabo. Não é o fato de você ter gasto muito. No casamento não é o fato de você estar sendo irresponsável nas suas funções, nos seus papéis. Não, tudo é o diabo. Sabe por que aquela casa edificada na areia caiu? É porque tudo aquilo que é abalável tem que cair mesmo. Se foi abalado, é porque era abalável. O casamento ruiu porque era abalável. Foi construído na areia. E nesse caso, é melhor que ele tenha caído agora, porque daí você tem a chance de reconstruir um novo casamento. Só que agora com base na palavra de Deus. Então aquele que tem que cair, vai cair.
porque era podre, estava edificado na areia, mas agora você pode construir novo. Olha lá, nós estamos num novo tempo, reconstrução, recomeço, né? Podemos construir na rocha. Então, primeiro teste, as chuvas caíram. A chuva, querido, cai do céu. O céu fala de Deus. A chuva na Bíblia pode significar 3 coisas. O poder do Espírito Santo, como nós lemos em Oséias 6,3. Conheçamos o Senhor, esforcemos-nos por conhecê-lo, tão certo como nasce o sol, ele aparecerá, virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Então, nesse caso, a chuva é a chuva do Espírito Santo, é a chuva das bênçãos, da presença do Senhor. Olha lá, já entrei na segunda, né? Segunda coisa que a chuva pode significar são as bênçãos do céu. Ezequiel 34:26 diz: e eu os abençoarei e abençoarei os lugares em torno da minha colina, na estação própria farei descer chuva e haverá chuvas de bênçãos. Uau, nós gostamos também dessa. Mas a terceira coisa que a chuva pode significar é o juízo de Deus. Como o dilúvio, né? Sodoma e Gomorra, onde choveu enxofre, como o Egito, né? As 10 pragas que choveram do céu, como Elias, que fez cessar e depois cair chuva. São as tribulações que Deus mesmo nos permite. Sabe aquele problema que você ora, jejua, pede oração para todos, não resolve, é um impedimento, não sai de jeito nenhum. É porque não vem da parte do inimigo, e sim da parte de Deus, que te ama. E enquanto não tratar com você, ele não vai te deixar. Nem tudo é o diabo, muita coisa é Deus. Deus disciplina o filho que ama. Se nesses dias a tribulação não tem passado, pode ser seu pai, seu Deus Pai trabalhando na sua vida. Pergunta para ele o que está acontecendo, pergunta para ele, porque na nossa vida é Deus mesmo quem vem para pressionar, testar, para ver se você está firme, se está na palavra. Ele vem para ver se você tem condição de reinar. Então está próximo o reino de Deus, muito perto o arrebatamento. Então ele está testando você, porque ele te ama, ele quer te levar. Se alegre, porque é bom estar nas mãos de Deus. Ele nos ama, ele está trabalhando na sua vida para a gente crescer. Como conhecemos o Deus que provê se nós não passamos as necessidades? Você pede para Deus aumentar a sua fé e ele coloca uma montanha, né, para que pela fé você a remova. Então você não entende, mas Deus está trabalhando. Seja humilde, pergunta para ele. Senhor, gaste tempo dizendo para ele: me revela, o Senhor está trabalhando comigo, eu estou sendo disciplinado, há algo que eu estou sendo teimoso, me ajuda, Senhor. Segunda coisa, segundo teste que nós podemos passar, os rios transbordarem. Onde os rios correm? Na terra. Fala da vida ao redor, em volta. Esse teste são as pessoas que vivem do nosso lado. Você tem o marido que precisava ter, a mulher que precisava ter, o patrão que precisava ter, os filhos, os vizinhos, os discípulos, a sogra que você precisa ter. E você fala: pastor, eu não mereço. É porque você não se enxergou ainda. Você acha que não precisa. Mas sabe por que essas pessoas afetam tanto a sua vida? Porque tem algo em você que não aceita ser confrontado. E como dentro da igreja, as pessoas não têm coragem de confrontar você. Então ele coloca um chefe para ver se você se vê e se humilha diante de Deus. Às vezes Deus colocou o pastor, mas você não aceita o seu confronto. Na verdade, nem ouve, nem pergunta o que ele tem a dizer. Ele colocou um líder, mas você também não se abre com o seu líder, né? Não abre o seu coração. Ele colocou esse pai, essa mãe, esse marido, essa esposa, esse filho problemático. Os rios falam de homens que vivem do nosso lado, enviados da parte de Deus para nos provar, nos testar. Por isso tem gente que diz que vai mudar de emprego, de patrão, de igreja, de célula. E não adianta. Deus te ama tanto, tanto que vai colocar outra pessoa no outro emprego, na outra igreja, né, na outra casa. Deus não desiste de você. Com Deus não se pula cartilha, não há atalhos.
fugiu da prova aqui, ele manda outra lá. Por isso que o povo de Israel viveu, né, andando assim pelo deserto. Eles faziam 8, voltavam sempre nos mesmos lugares, porque estavam sendo testados e reprovados. Terceiro lugar, os testes são os ventos vão soprar. Ventos falam de demônios, porque eles são criaturas feitas de ar, pneuma, sopro, né? Eles habitam nas regiões celestes onde os ventos estão, né? Então também é um teste, porque tudo está no controle de Deus. Efésios 2:2 diz assim: nos quais costumavam viver quando seguiam presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Olha, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência, o príncipe do poder do ar. Efésios 6:12 diz: pois a nossa luta não é contra as pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Veja, nada acontece na sua vida sem a permissão de Deus. Todos esses testes que têm acontecido na sua vida, Deus tem trabalhado com você. Isso é o que mais tem acontecido. Os homens têm sido instrumentos de Deus para você. A Bíblia diz: ore pelos seus inimigos e abençoe a quem te persegue. É assim que Deus nos faz vencedores. Mas se nós não tivermos inimigos e nem perseguição, como vamos orar? Como serei capacitado a isso se não passar por essas dificuldades? Essas pessoas são testes para que você aprenda a orar para os seus inimigos e abençoar quem te persegue. Então, estar qualificado para reinar com Jesus no milênio. Deus não te fez para sofrer. Ele não tem prazer no sofrimento. Mas nós somos casca grossa por causa do pecado. E se Deus fizer tudo de uma vez, a gente não aguenta. Ser vencedor, sendo um homem, uma mulher, um jovem espiritual, não é um passe de mágica, é um processo. A vida cristã não é automática, é um caminho. Deus não lida com você como um robô que Ele programa, né? E amanhã está tudo perfeito. Você é um ser humano, Deus é justo, estamos numa batalha. Se Deus tocasse em você e você se tornasse perfeito imediatamente, Satanás acusaria Deus. Deus trabalha com a sua resposta, Ele testa. Se você responde, Ele te eleva. E o diabo se cala. O mundo espiritual segue um caminho. Então veja, as circunstâncias estão cada vez mais enroladas. E alguém pergunta: por que Deus não faz nada? Porque Deus deu a terra aos filhos dos homens, meu querido. Salmo 115:16 diz que Deus deu a terra aos filhos dos homens. Ele deu autoridade para o homem. Ele não age como intruso. Deus não age como intruso. Ele coloca as pessoas, Ele vai pondo as circunstâncias, as situações, para ver se você se levanta, é aprovado e adquire autoridade com relação a esse problema. Os testes são para fazer você avançar, para te elevar, para te aprovar. Você passa por um problema e depois você cresce. E quando alguém do seu lado passa pelo mesmo problema, você como autoridade pode dizer: fica tranquilo, eu vou te ajudar. Eu já passei por isso, eu posso te aconselhar. Né? E você pode elevar essa pessoa com você. Deus já está apertando você nesses dias. Verdade ou não é? Ele vai te encurralar. Não se esconda de Deus, não. Aceite o desafio. Os homens virão. Quem tem apertado seu coração nesses dias? Ame-os, abençoe-os. Ore por eles, favoreça-os, passe no teste. O diabo tem te atacado? Resista firme e ele fugirá de você. Seja aprovado nos testes. Sabe, eu aprendi algo nesses dias. Toda aprovação traz de presente o inimigo junto. Então, assim como você é aprovado no teste, você ganha autoridade para resistir o diabo. Na verdade, o diabo vem para tornar a coisa ainda pior, né? Ele vem para bagunçar o coreto mesmo, né? Por isso que nós estamos orando, não é? Seja como Jesus que falava com quem tem autoridade. E nunca mais você será a mesma pessoa. Você foi chamado para viver nos padrões elevados, acima das montanhas, onde o ar é rarefeito e os ratos não podem morar lá.
onde Deus habita e mostra para você coisas maravilhosas no mundo espiritual, da vida sobrenatural. Somos chamados para sermos a imagem e semelhança de Deus, para governar e reinar com Cristo, que é a marca aprovado esteja sobre a sua vida nesses dias. Ele te capacita, Ele te ajuda, Ele é a sua força. Tem uma canção que, traduzida literalmente do inglês, diz assim: eu vou andar por cima. É isso. Você foi chamado a andar por cima. Por isso, vem os testes e as provações na sua vida. Amém? Vamos orar? Você conhece um cristão que está sendo provado, passando por dificuldades? Mande essa palavra para ele. Ore e ouça essa palavra mais vezes. Anote os versículos. Esse é um ensino que facilmente se esvai das nossas vidas, por causa da nossa natureza carnal, por causa do pecado da autopreservação. Feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Pai, nós estamos aqui humildemente. Essa palavra derruba todos nós. Essa palavra abala todos nós. Como é profundo, como é maravilhoso ouvir a Tua voz. Agora, mais do que nunca, nós precisamos dessa unção para sermos aprovados, para passarmos por esses desafios, para sermos esses cristãos vencedores, para sermos esses crentes que estão andando por cima de tudo, Senhor. Mas porque humildemente reconhecem que a disciplina é por amor, que somos tratados por Deus, porque Ele nos ama e queremos ser aprovados. Por isso eu oro nesta hora, amado Espírito Santo, que essa unção e que essa palavra possam mudar a perspectiva pela qual nós temos vivido nesses dias. Nós oramos de todo o nosso coração, no nome de Jesus, amém. Amém, meu querido? Deus abençoe você, até a próxima aula.